Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nessa sexta-feira, 26 de março de 2021. Se você é russo, preocupe-se. Uma matéria saída hoje no Moscow Times diz que a parcela da receita que tomadores de empréstimo russos precisam gastar para quitarem as suas dívidas atingiu um recorde no início de 2021, de acordo com dados do Banco Central da Rússia. O peso médio da dívida, a proporção da renda mensal necessária para cobrir os juros e o principal dos empréstimos subiu para 11,7%, disse a chefe do Departamento de Estabilidade Financeira do Banco Central da Rússia, Elizaveta Danilova, nessa sexta-feira. O peso da dívida aumentou no último ano, disse ela. Isso não é surpreendente, isso se deve em grande parte à pandemia e à diminuição da renda das pessoas, especialmente no segundo trimestre do ano passado. Outros fatores, acrescenta Danilova, podem ajudar a conter o processo. Em primeiro lugar, a redução das taxas de juros, que estão lá em cima na Rússia, como daqui a pouco estarão aqui também. E isso fez com que, claro, o peso da dívida aumentasse, mas ainda pode aumentar mais. A renda disponível dos russos, prestem atenção, aqui é que vem o X da questão. A renda disponível dos russos caiu mais de 8% em termos reais durante o segundo trimestre do ano passado, quando o país entrou em um bloqueio nacional de 6 semanas no início do surto do coronavírus. O desemprego disparou e muitos trabalhadores relataram que foram solicitados a aceitar cortes salariais ou reduzir suas horas de trabalho. Os lucros se recuperaram no final do ano, com a economia recuperando o ímpeto, um pouco do ímpeto, embora a renda real disponível ainda tenha caído mais 3,5% no ano, neste ano, uma queda mais acentuada do que em muitos países desenvolvidos. O Banco Central da Rússia também observou um aumento nos empréstimos hipotecários durante a pandemia, devido à queda das taxas de juros e a um esquema de hipotecas baratas apoiadas pelo governo. Os reembolsos de hipoteca agora respondem por cerca de 1/5 dos reembolsos mensais de dívidas dos russos, disse Danilova. Bem, aqui conclusão óbvia. A Rússia, que não foi um dos países mais, digamos assim, propensos a fechamentos, a lockdowns eternos, tomou um susto. A renda média caiu mais de 8%, mas pior, os russos acabaram hipotecando seus imóveis para atravessar a crise financeira. Agora, muitos deles estão sem emprego e sem as moradias, porque essas passaram para a mão dos bancos. Bem, eu fiz questão de trazer essa matéria porque Vladimir Putin tem sim uma mão muito pesada lá na Rússia. Ele governa de modo um tanto quanto diferenciado em relação ao Ocidente. Decidiu, está decidido. Isso é importante porque comparando a outros chefes de Estado que não têm o legislativo na mão, menos ainda o judiciário, Vladimir Putin pode governar com mais tranquilidade. Mas mesmo assim, mesmo um país como a Rússia, que preferiu não fechar tanto o seu comércio e a sua indústria por conta do Covidão, mesmo eles tem um problema seríssimo hoje, pobreza, uma pobreza enorme, uma pobreza cada vez maior. A renda também caiu por conta dos gastos militares da Rússia, que são pesadíssimos. Já visto que a Rússia ocupa a Síria há mais de 10 anos, tem lá um efetivo muito caro para sustentar, e isso sim contribui para o
baixo rendimento do cidadão russo, que tem que pagar as contas do governo. Mas o Covidão mostrou que veio para tirar uma grande fatia das riquezas dos países. Pois é. Bem, se isso acontece na Rússia, que, como disse, não foi um dos países a aderir com mais ímpeto aos lockdowns, imaginem o que acontecerá nos países em que governadores e prefeitos usam dessa política do fique em casa, fechamento total. Desemprego? Ora, o desemprego será ainda algo leve para suportar. O que pode vir para certos países é a fome generalizada. E aí, meus caros, para aumentar a crise, um caso muito estranho no Oriente Médio, ou melhor, ali no Canal de Suez. Eu, quando era pequeno, ouvia com certo temor os adultos dizerem que para parar o Brasil era a coisa mais fácil do mundo. Era só bloquear a BR-116, por onde passava grande parte da nossa riqueza. Pois é, a BR-116 não é a única importante hoje no Brasil. No meu tempo de criança, era praticamente a mais importante das rodovias. Mas ainda assim, se bloquearmos a 116, o Brasil meio que para. Imaginem isso no oceano, em relação à rota marítima. Pois é, muitos, milhares de navios passam pelo Canal de Suez, todos os anos. E o Canal de Suez, por incrível que pareça, está bloqueado. É mais ou menos como bloquear a BR-116, só que em termos globais. Vejam, por exemplo, este rastreamento por satélite do site vesselfinder.com, que é o maior aplicativo de rastreamento marítimo. Aqui onde está o meu cursor é o Canal de Suez, essa imagem é de ontem, e aqui vocês podem ver quantos navios aguardam para seguir em direção ao Mediterrâneo e quantos no Mediterrâneo aguardam para entrar no Mar Vermelho. Pois é. Bem, uma imagem menos aproximada mostra o absurdo do tráfego marinho. Cada triângulo desses representa um navio, e cada navio desses polui mais do que 1.000 automóveis, muito mais. A minha estimativa aqui é bem desatualizada. Imaginem o quanto polui um navio. Agora imaginem que todos esses navios estão levando bens de consumo para a Europa, petróleo, gás e outras cocitas más. Não só para a Europa, para todo mundo, mas muitos deles dirigem-se à Europa vindos da Ásia e outros da Europa em direção à Ásia. É claro que vai faltar bens de consumo, desde remédio a um simples descascador de laranja, por assim dizer. Pois é, acontece que todo este tráfico está bloqueado porque um navio muito estranho acabou atravessando-se no Canal de Suez. O navio Evergreen. O navio da Evergreen, ele é de bandeira panamenha, mas pertence a um japonês. O mais estranho dessa história toda é que veio à luz agora, segundo a France Press, que a viagem do navio foi muito mais acidentada do que se pensava. Uma imagem começou a circular nas redes sociais em que mostra como o navio supostamente desenhou uma rota semelhante, pasmem, a um pênis, em sua curiosa jornada antes de entrar no canal. As estranhas voltas e reviravoltas, que essas que vocês veem no vídeo, que fez o navio antes de chegar a Suez, geram agora todo tipo de especulação sobre a seriedade da tripulação
e seu profissionalismo, além de uma série de memes, é claro. Mas o mais interessante da matéria é o impacto sobre a economia. A France Press diz que as cadeias de suprimentos globais, que já estavam em crise antes desse incidente, por conta da pandemia, obviamente, como falei em relação à Rússia, tem agora uma demanda global ainda mais prejudicada. Os custos do transporte ao redor do mundo causam desabastecimento, o que naturalmente eleva o preço final dos produtos ao consumidor. E este encalhe do navio no canal de Suez, portanto, causa um grande temor de uma inflação global sem precedentes. Nesse contexto, o fechamento prolongado da rota principal entre o oeste e o leste poderia piorar a situação, ou melhor, entre Oriente e Ocidente, poderia piorar a situação. Atrasos dispendiosos ou navios para outras rotas colocarão pressão sobre as empresas que já enfrentam escassez de containers, congestionamento portuário e restrições de capacidade. Agora, o mais interessante da história, vocês viram que o navio desenhou um pênis, ainda que toscamente, próximo ao canal de Suez. Isso já levantou suspeitas. Depois, atravessou-se no canal e ninguém tira o gigantesco navio do local. Uns dizem que poderá levar uma semana e o dono do navio chegou a dizer que no sábado à noite, o mais tardar, o navio estará liberando o canal de Suez. Mas há muita contradição nessa história, o que levanta ainda mais suspeitas. É possível que o navio tenha feito isso de propósito? Bem, aí é preciso entrar numa espécie de teoria da conspiração. A tripulação do navio, o seu capitão, obviamente, teria recebido incentivos ou ordens de algum país que desejava ver o circo pegar fogo na economia global. É claro que já nesse momento não faltam vozes dizendo que a Coreia do Norte e também o seu parceiro no Oriente Médio, o Irã, estão por trás deste incidente no canal de Suez. Bem, o Irã quer que a economia global afunde, porque desse modo o Ocidente todo estará de joelhos logo mais em termos econômicos. A China não teria talvez nenhum grande problema se o Ocidente entrasse em colapso econômico. E a Coreia do Norte, por incrível que pareça, lucraria muito se empresas de bens de consumo que estão na Bolsa dos Estados Unidos tivessem o preço das ações despencadas, porque a Coreia do Norte costuma comprar na baixa para vender na alta. O país faz isso, porque lá tudo é controlado pelo Estado. E a Coreia do Norte tem um exército de especuladores na Bolsa. Ganham muito dinheiro com isso, claro. Bem, isso é a teoria da conspiração por enquanto, mas que o fato está muito estranho está. Vejam, por exemplo, a contradição. Duas declarações, segundo a France Press, duas declarações aparentemente contraditórias vieram da empresa japonesa proprietária do navio. O proprietário disse na sexta-feira que a sua meta é liberar o navio sábado à noite, amanhã à noite, horário do Japão. Isso informou a Nikkei, informou hoje. Enquanto o porta-voz da empresa do navio disse que não há estimativa de quando o navio sairá do canal de Suez. Eles também confirmaram que as tarefas foram retomadas, as tarefas de tirar o navio foram retomadas, embora dependam de variáveis das marés para terem melhores perspectivas. Estão sendo usados rebocadores e dragas para quebrar as rochas, disse a empresa. Mas tudo é muito lento e precário.
Já há quem diga que o navio pode ficar ainda mais 1 ou 2 semanas até ser desencalhado. Pois é, estranho que tudo isso tenha acontecido no Oriente Médio, o local que hoje é talvez o mais arriscado do mundo para a navegação. Eu tenho falado sobre isso em outros vídeos. Um dos motivos é a tensão entre Israel e Irã. Aliás, por falar em Israel e Irã, lembram daquele navio israelense que foi torpedeado no canal próximo à Arábia Saudita, no Golfo de Omã? Lembram? Isso faz coisa de 15 dias. Pois é, agora saiu o veredito final. Israel descobriu que um míssil foi disparado contra o navio israelense. Isso foi no Mar da Arábia. O navio porta-container, de propriedade do empresário israelense, estava vindo da Índia para pegar veículos na Arábia Saudita. O incidente foi relatado aos oficiais de segurança israelenses e aos proprietários do navio. O navio continuará a caminho da Índia, mas já foi solucionado o problema. Um míssil atingiu o casco do navio, o atravessou fora a fora, e o míssil foi identificado como pertencente à Guarda Revolucionária do Irã. Autoridades de segurança israelense examinaram as possíveis implicações do Ocidente e estimaram que o Irã atacou o navio israelense e pretende atacar ainda outros. Muito bem, agora, claro, é preciso saber como Israel reagirá, mas o fato é esse: o Oriente Médio é um lugar perigoso para navios. E, coincidentemente, um navio gigantesco atravessado no canal de Suez impede a circulação de mercadorias. Certamente haverá desabastecimento, inclusive de petróleo, o que levará a economia a mais um probleminha, além dos tantos que já enfrenta. Numa estimativa, isso é uma estimativa de especialistas em economia, dizem que há 29 milhões de dólares em mercadorias retidas lá no navio, ou melhor, em todo o canal de Suez no momento. E 13 milhões de barris de óleo cru estão parados, além de que o bloqueio de bens e insumos já está num prejuízo de 9 bilhões por dia. 9 bilhões por dia. Muito bem, 7 dias adicionais, mais uma semana em que o navio esteja parado, esses números irão às alturas. Crise econômica pela frente, claro, por conta de um navio atravessado na 116 do Oriente Médio. Até depois.